Eu estava explicando que o Kant não apenas criou uma filosofia totalmente nova, mas inventou uma nova maneira de filosofar, de maneira que o próprio sentido da palavra filosofia se modificou a partir dele. E essa mudança consiste essencialmente de que a tarefa que o Kant assinalou a si mesmo, a tarefa que ele assumiu e que, portanto, passa a ser copiada pelos filósofos seguintes, é a de descobrir as condições profundas que determinam toda a estrutura do conhecimento humano, se não a estrutura da história mesma e de toda a visão que temos do universo. Aquilo que Kant chama de condições a priori são determinações básicas da racionalidade humana que estão por trás de tudo o que nós percebemos e pensamos, e essas condições a priori tinham passado despercebidas até então, e o Kant as revela. Então ele está mostrando que toda a visão que todos os seres humanos tinham de tudo estava errada até aquele ponto, porque todos acreditavam que estavam descrevendo um universo objetivamente existente, quando, na verdade, estavam apenas projetando sobre este universo as determinações anteriores dadas na estrutura do conhecimento humano, estrutura da cognição humana. É o que ele chama as condições a priori que determinam a nossa sensibilidade e a nossa razão. De modo que a ciência já não, a partir deste ponto, já não é válida pela sua objetividade, ou seja, pela sua concordância com as condições externas que ela descreve, mas pela sua harmonia com essas condições básicas do pensamento humano, as quais, segundo Kant, são universais. Então, já não se pode propriamente falar de uma ciência verdadeira, porque a verdade seria a coincidência com o ser objetivo, mas se fala de uma ciência válida, ou seja, a ciência que está de acordo com determinações fundamentais da razão e do nosso esquema de percepção. A partir deste momento, a ambição dos filósofos se eleva a um nível que nenhum filósofo anterior conhecia antes disso. A partir daí, todo filósofo que aparece, ele tem de descobrir um novo a priori, uma nova condição básica que estava no fundo de tudo, ignorada por toda a humanidade. Mas eu vou dar vários exemplos. Por exemplo, quando Karl Marx fala da luta de classes, assim, ninguém tinha percebido que o assunto da história era a luta de classes. Eles achavam que era, por exemplo, o conflito entre valores, a luta entre religiões, entre estados, etc, etc. Karl Marx diz que tudo isto é apenas um véu de aparências, né? Tudo isso é apenas um discurso ideológico. Por baixo disso tudo existe o interesse de classe, a luta de classe, né? Dr. Freud vai dizer, olha, vocês estão todos enganados, onde vocês pensam que existe a luta de religiões, ou não sei o quê, e a luta de classe, existe apenas o conflito entre o id, o ego e o superego. Está tudo no inconsciente humano. Não é isso? O Carl Jung vai dizer, não, são o que está no fundo de tudo, são os arquétipos do inconsciente coletivo. Ou seja, são novas condições fundamentais que teriam permanecido ignoradas de toda a humanidade até o advento do grande revelador, né, que é o filósofo, o psicólogo, o sábio que vai revelar isto. E o primeiro desta série, né, é o Hegel. É importante assinalar que de todos esses novos descobridores de condições a priori, nenhum deles era um discípulo ex-professo do Kant. Né? Por exemplo, discípulos do Kant foram Augusto Comte, o Max Weber, né? Heinrich Richter, muitos foram discípulos do Kant. Esses camaradas nos quais você vê, né, a repetição do desafio kantiano, quer dizer, a descoberta do a priori, do desconhecido a priori, nenhum deles é um discípulo de Kant. A começar por Hegel, que não apenas não é um discípulo, mas é um inimigo, ele está em confronto aberto com o Kant. Né? Então,
Com relação ao Hegel, eu não vou precisar detalhar muita coisa, porque o principal trabalho já foi feito. Eu apenas vou resumir brevemente, dar algumas indicações sobre os 3 trabalhos onde vocês encontrarão toda a explicação do que foi o esforço fundamental de Hegel. Esses 3 trabalhos são, na verdade são 4 trabalhos aqui, existem 2 capítulos do livro Ensaios publicados, 1976 e 1975, do Eric Voegelin. O primeiro ensaio é Hegel, um estudo de feitiçaria, Hegel, a Study in Sorcery, e o segundo, a resposta ao professor Altitzer, uma nova história e um novo, mais antigo Deus. Esses 2 capítulos estão neste mesmo volume. A segunda fonte é este livro de um estudioso vogeliniano, Glenn Alexander Magee, Hegel e a tradição hermética. Esse livro é de importância fundamental, porque várias teses que o Voegelin anunciou aqui, apenas brevemente, esse sujeito foi aos textos e provou que aquelas teses estavam absolutamente certas. As teses não são do Magee, são do Voegelin, na verdade, mas o Voegelin anunciou por alto a coisa, né? Sob a forma ensaística. Esse camarada fez aqui um estudo e fez um tratado sobre a herança hermética no pensamento de Hegel. E o terceiro livro é esse, autor Jacques Dont, Hegel Secreto, sobre a influência maçônica em Hegel. Então, o que está no meio de tudo isso é o Magee. O Magee é o mais importante. Quem quer tomar um primeiro contato, né, com isto, lê o livro do Magee, onde ele mostra que o pensamento do Hegel já estava todo prefigurado na tradição hermética, e que, vasculhando os papéis de Hegel, você encontra ali rascunhos repletos de simbolismos herméticos, alquímicos, astrológicos, esta coisa toda. Inclusive, a famosa negócio da tese antítese é um triângulo hermético, né? E o Magee prova isso aí. Outro dia um idiota escreveu aqui para mim: não, o Olavo não entende nada de Hegel, estudo Hegel há 6 anos. E ele disse que, ele falou de tese antítese, isso não existe no Hegel. Tá bom, né? Vai pastar, tá? Não apenas existe, como está formulado realmente com o diagrama do triângulo, né? Com todos os símbolos herméticos e alquímicos, símbolo de Saturno, de Marte, né? Símbolo do fogo, etc, etc. Está tudo aqui, tudo ilustrado aqui inclusive na capa ele pôs aqui o triangulinho, né? Então, a diferença fundamental entre um filósofo e um pensador hermético é o seguinte: um filósofo, segundo a tradição, inaugurada, dizem, por Pitágoras, mas personificada ali por Sócrates, Platão e Aristóteles, o filósofo não se apresenta como um sábio, como um portador de um conhecimento, mas como um buscador da sabedoria. Ou seja, ele está investigando, tentando chegar, né, vamos dizer, a um objetivo que escapa. Quanto mais ele avança, mais esse objetivo se move para frente. Como numa assíntota, né, a curva que vai se aproximando de uma reta, mas nunca chega lá. Isso quer dizer que a filosofia aparece como uma atividade permanente e permanentemente renovada. Ela não se destina a alcançar um objetivo, alcançar um conhecimento, mas a permitir a continuidade da busca. Ou seja, ela se destina basicamente a adestrar e fortalecer a inteligência humana para que a busca da verdade não cesse, tá certo? E o Hegel, ao contrário, ele se apresenta como o portador de um saber definitivo que realiza o objetivo da filosofia e, portanto, a suprime. Ele se apresenta como sendo o último filósofo, ou seja, ele matou a filosofia, não é isso? Então, o Magee dá aqui deixa eu ver se eu acho aqui a citação. Bem, eu não estou achando aqui o parágrafo, mas não tem importância. Depois eu acho e ponho para citar no nosso texto, né? Onde o Hegel afirma taxativamente: olha, acabou a filosofia, nós chegamos ao objetivo, agora aqui o que eu estou revelando é um saber. Quer dizer, ele se apresenta como se fosse um novo Jesus Cristo, ele trouxe uma nova revelação. Ora, mas antes dele, o que fez o Kant?
né? O Kant se gaba de ter feito a nova revolução copernicana. O que é a revolução copernicana? É o seguinte: todos vocês estão enganados sobre a forma do universo. Só eu conheço o universo verdadeiro e eu vou revelá-lo a vocês. Na verdade, Copérnico não fez nada disso. Copérnico apenas inventou um novo modo de calcular as posições e os movimentos dos átomos. As pretensões de Copérnico eram bastante modestas quando você vai ler, né, nos textos dele. Ele não achou que ele estava revelando a verdadeira estrutura de tudo. Ou seja, quem tinha um pouco disso na cabeça era o Galileu, mas Galileu é maluco, né? Quando Kant se diz autor de uma nova revolução copernicana, as ambições dele estão infinitamente acima das ambições de Copérnico, porque ele vai não apenas modificar a imagem do mundo, mas ele vai invertê-la. Tudo aquilo que vocês achavam que era o universo objetivo é a nossa mente. Não é a mente subjetiva de cada um, não é. É a mente de todos os homens, a mente da espécie humana, tá certo? Portanto, ele não é um cético, ele não diz que o conhecimento não existe, ao contrário, ele afirma que o conhecimento objetivo existe, mas ele é válido não porque ele coincide com um objeto exterior, mas porque ele coincide com as exigências fundamentais da nossa percepção e da nossa razão, as famosas condições a priori. A priori quer dizer aquilo que é anterior à experiência, né? Então, a partir daí, o número de reveladores de condições a priori se multiplica. Quando você vê toda a história anterior, nenhum filósofo tinha tido esta ambição, mas nenhum, nem mesmo Sócrates, Platão e Aristóteles, né? O primeiro que se apresenta como revelador, né, de um mundo verdadeiro por baixo do engano universal é Kant. E o segundo é Hegel, né? Só que o mundo do Hegel não é o mundo do Kant. O que ele vai dizer é o seguinte: tudo que o Kant diz está errado. Esse negócio de ver as condições a priori do conhecimento é uma besteira, porque você tem que ir direto para o objeto, você não pode ficar... Kant dizia que antes de buscar o conhecimento dos objetos, nós temos que investigar as condições do nosso conhecimento, primeiro, né? Hegel disse, isto aí é besteira, porque você não pode investigar o conhecimento se você nada conhece. O que é observação óbvia. Quer dizer, primeiro conhecer e depois, se necessário, investigar as condições que permitiram você conhecer aquilo. Agora, você investigar formas a priori do conhecimento antes do conhecimento realmente não faz sentido, né? Mas o que o Hegel se propunha a fazer é mostrar a trajetória inteira da humanidade sobre a Terra como sendo um reflexo do espírito. Do espírito de quem? Do espírito do Hegel. Ele mostra a dialética que ele descobre, né, no conjunto do acontecer universal, é a que está na mente dele. E ele é o revelador. Ora, mas se ele é o revelador, ele é o primeiro que conhece isto, né? E isto é o próprio desenrolar da realidade, né? É a realidade que não apenas está diante de nós, mas também está dentro, por fora, em torno, a realidade na qual nós contemos. Então, Hegel não pode ser só o revelador, ele é o próprio Deus, ele é o próprio autor disto. É por isso que o Eric Voegelin, tanta notícia sobre o Bolsonaro que ele acaba ficando doido. Por isso que o Eric Voegelin chama a filosofia do Hegel de um exercício de feitiçaria.